Olá, seja bem-vindo à primeira aula bônus do curso de Hematologia Laboratorial. Se você está assistindo essa aula, é porque você está no grupo de WhatsApp do grupo de Hematologia Laboratorial e tem interesse em aprender mais sobre a hematologia. Esse curso, ele foi pensado para aquela pessoa que está ali na bancada do laboratório, que quer aprender a identificar as alterações morfológicas dos eritrócitos, fazer uma contagem diferencial de leucócitos bem feitas, não aquela basiquinha somente, mas aquela em que eu identifico, por exemplo, um paciente com dengue, que tem muitos bastões, muita atipia, muitos monócitos, e também que quer identificar os precursores leucocitários, mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, saber diferenciar bastão e segmentado, e além disso, as alterações morfológicas das plaquetas, uma macroplaqueta, plaqueta gigante. Esse curso foi pensado para você. Mas também ele foi pensado para aquela pessoa que quer compreender o que diz cada parâmetro do laudo. Eu pego um laudo de hemograma e ele está escrito assim, anisocitose moderada. O que isso quer dizer? Né? Além disso, microcitose acentuada. Tá, e o que isso indica? Ou ainda, um coagulograma. Quando eu tenho TAP alterado e o TTPA não está alterado, por exemplo, ou ainda quando os dois estão alterados, o que isso significa? Às vezes você pode pensar, mas para que eu preciso saber disso? Para você liberar um laudo com confiança. Não podemos confiar cegamente no aparelho. Temos que compreender o que está acontecendo com aquele paciente para termos certeza do que estamos liberando. E é isso que garante a qualidade de qualquer laboratório. E esse curso foi pensado para você aprender tudo isso. O curso será lançado no dia 9 de maio, mas para quem está dentro desse grupo, terá um lançamento exclusivo no dia 1º de maio com uma condição de pagamento especial. Mas antes desse lançamento, será liberada mais 2 aulas gratuitas. Uma sobre interpretação de TAP e TTPA com pacientes que fazem uso de anticoagulantes, e a outra sobre como identificar os precursores leucocitários, o tão pedido por vocês. Então, sem mais demoras, vamos começar ao que interessa, a nossa primeira aula do curso, que vai ser sobre interpretação de hemograma. Nessa aula eu vou ensinar você a interpretar todos esses parâmetros, mas também vou mostrar as alterações que nós encontramos e como identificá-las no laudo do hemograma. Vamos lá? Então, hemograma, né? O que a gente observa nesse hemograma? Que parâmetros eles nos fornecem? Ele vai fornecer no laudo do hemograma parâmetros como, por exemplo, alterações morfológicas dos eritrócitos. Também será possível visualizar os leucócitos. Se temos, por exemplo, bastões segmentados, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos, né? Aqui os neutrófilos, aqui os linfócitos, e também se existem precursores leucocitários. Um bom laudo e uma boa interpretação, a gente sempre pensa que será identificado e feito a contagem diferencial desses precursores. E não podemos relatar somente existe a presença desses precursores, jamais. Mas tudo se inicia na hematologia com um hemograma. E daí eu sempre falo para os alunos, o hemograma, ele é aquele exame essencial para o paciente, mas que ele nos diz muita coisa e ao mesmo tempo nos diz nada. Como assim? Ele é um exame que eu considero como triagem. Eu sei que o paciente tem uma anemia, mas eu não consigo identificar a causa dessa anemia. Eu sei que ele tem uma alteração de leucócito, que ele pode ter uma possível infecção, mas eu não sei onde está essa infecção. Por isso que ele é essencial para triar a saúde do paciente. Então, nessa aula eu vou falar sobre o hemograma, os eritrócitos, as anemias, o que a gente considera a anemia, quais os parâmetros que são avaliados, como classificá-las, as alterações de leucócitos, o que nos indica uma contagem diferencial de leucócitos e finalizando o hemograma com as plaquetas. Bem,
O hemograma, ele é um conjunto de avaliações das células sanguíneas. Então, o grande objetivo dele é avaliar as células sanguíneas, os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Por isso que ele é dividido em 3 partes: o eritrograma, o leucograma e a plaquetograma, certo? E é essas 3 partes que a gente vai identificar qual é a contagem total desses eritrócitos, a quantidade de hemoglobina, mas também a morfologia desses eritrócitos, qual a contagem total dos leucócitos, mas quanto que eu tenho de leucócito em cada parte, e também a contagem total de plaquetas. Além disso, posso identificar alterações de plaquetas. Aqui, ó, podemos identificar que temos plaquetas, aqui nós temos os leucócitos e aqui nós temos as hemácias. E é isso que a gente visualiza, né, dentro de um esfregaço sanguíneo. Então, eu vou avaliar as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, vamos começar pelos eritrócitos, também conhecido como hemácias. A série vermelha, os eritrócitos, né? Ele tem 4 parâmetros que nos fornecem a partir dessa análise. Primeira delas é a contagem total de eritrócitos, a dosagem de hemoglobina, o hematócrito e os índices hematimétricos. Todos esses são parâmetros quantitativos da série vermelha. Então, eles vão nos fornecer resultados, parâmetros quantitativos mesmo, quantidade da série vermelha. Para nós avaliarmos a morfologia, que a gente fala que é um parâmetro qualitativo, aí a gente precisa da hematoscopia. Então, como, por exemplo, a gente viu ali na imagem anterior, que a gente tinha células ao alvo, por exemplo, né? Células em alvo. O que acontece? Isso a gente só vai conseguir identificar a partir da hematoscopia, que é realizada a partir do esfregaço sanguíneo. Então, eu tenho os parâmetros quantitativos e os parâmetros qualitativos. Vamos começar pela contagem total de eritrócitos. O que esse parâmetro nos fornece? Ele vai dizer quantos eritrócitos eu tenho por milímetros cúbicos de sangue. A gente sabe que o valor de referência ele é dado de 4 a 6 milhões de hemácias por milímetros cúbicos de sangue, tá? Nós sabemos também que os homens, eles têm naturalmente mais eritrócitos do que as mulheres. Isso daqui é um valor médio. As mulheres vai em torno de 4 a 5,5 e os homens vai em torno de 4,5 até 6,5. Devido a que a gente vai aprender na aula, no curso, né, que é devido à presença de hormônios masculinos que favorecem e estimulam a produção de mais eritrócitos. Tá, mas o que essa contagem total de eritrócitos nos indica? 2 possibilidades, que eu tenho, 3 na verdade, né? Que eu tenho uma quantidade baixa de eritrócitos, que eu tenho uma quantidade normal de eritrócitos e que eu tenho uma quantidade aumentada de eritrócitos. O que indica uma quantidade reduzida de eritrócitos? Uma anemia. Por quê? Porque esse paciente, ele tem poucos eritrócitos, então a sua medula óssea não está conseguindo dar conta, né, da síntese ou tem algum fator que leva à destruição desses eritrócitos, por exemplo, anemias hemolíticas. Parâmetro normal, esse paciente está com os eritrócitos normais. Podemos dizer que ele está saudável em relação à série vermelha? Talvez, né? Sim, podemos dizer. Mas a gente não está avaliando leucócitos e nem plaquetas, nada. E quando eles têm uma quantidade de eritrócitos aumentadas, aí a gente tem uma polistemia, que eu tenho um hiperestímulo da medula óssea por alguma razão, seja hereditária ou seja por algum fator secundário, que ele vai estar alterando essa quantidade de eritrócitos. Tá, mas a gente sabe que um eritrócito ele é formado do quê? De hemoglobina. Nós temos milhões de hemoglobinas em um único eritrócito.
Portanto, quando a gente dosa a hemoglobina, ele está diretamente relacionado com a quantidade de eritrócitos que a gente tem. Se eu tenho poucos eritrócitos, a dosagem de hemoglobina também vai baixar. E aí a gente tem, por exemplo, os valores de referência em torno de 11 a 16 gramas por decilitro, variando também entre homens e mulheres. E é esse parâmetro aqui, ó, que a Organização Mundial da Saúde define para nós se o paciente tem ou não anemia. Então, sempre que a gente tiver menos do que 11 gramas por decilitro, a gente considera esse paciente anêmico. Mas você pode falar, ué, mas você falou ali dos eritrócitos. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra, certo? Então, se eu tenho que os eritrócitos são formados de hemoglobina, a baixa dosagem de hemoglobina, ela só provém da deficiência de um eritrócito. Por isso que eles caminham junto. Além dos eritrócitos, dosagem de hemoglobina, outro fator que caminha junto também é aqui, ó, os hematócritos. O que é o hematócrito? O hematócrito ele pode ser considerado como a porcentagem de eritrócitos em relação ao sangue total. Isso é um hematócrito, certo? Nós determinamos ele a partir da microcentrifugação de um capilar. E o que será feito? A centrifugação e separar o plasma dos eritrócitos e determinar qual que é a porcentagem deles. Então, por exemplo, se eu tenho 45% de eritrócito, isso quer dizer que eu tenho 65% de plasma. A gente sabe que nesse parâmetro, ele não está avaliando a porcentagem de eritrócito em relação ao sangue total. Então, se eu tenho poucos eritrócitos aqui na minha contagem, consequentemente, isso vai refletir nos hematócritos. E então, ele também segue a mesma regrinha, em que a contagem total de eritrócitos, a dosagem de hemoglobina e o hematócrito, eles estão relacionados entre si, porque um depende do outro, certo? Aí você pode estar perguntando, mas eu tenho aqui leucócitos e plaquetas, isso que eu vou explicar, né, no nosso curso como diferenciá-los. Então, tudo isso vai dizer para nós se o paciente tem, por exemplo, uma anemia, ou ainda indicar para nós se o paciente tem uma policistemia, aumento desses eritrócitos, ou ainda se o paciente está com seus parâmetros normais. E daí, em relação à série vermelha, nós já vimos contagem total de eritrócitos, hemoglobina e hematócrito, e faltou quem? Os índices hematimétricos. Quais são esses índices hematimétricos? VCM, volume corpuscular médio, HCM, hemoglobina corpuscular média, CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, e o RTW, que indica para nós as alterações do tamanho desses eritrócitos, que indica para nós, na verdade, a amplitude do tamanho desses eritrócitos. Tá, mas afinal, que cada parâmetro desse fornece? Então, vamos começar pelo volume corpuscular médio. Volume corpuscular médio, VCM, ele indica o tamanho das hemácias, ou o tamanho dos eritrócitos, podemos dizer também, né? O que é o tamanho? Eu tenho três possibilidades. Eu tenho eritrócitos pequenos, normais ou grandes, certo? Se eles são pequenos, a gente identifica como uma microcitose. Se eles são grandes, uma macrocitose. E se eles são normais, uma normocitose. Como que a gente sabe disso? A partir desse cálculo, em que a gente determina aqui o hematócrito vezes os eritrócitos, gente, faltou um 10 aqui, ó, vezes 10, dividido pelo número de eritrócitos. Então, o VCM, como ele indica para nós o volume, ele leva em consideração qual é o volume ocupado pelas hemácias. Vamos pensar assim, né? Se eu tenho bastante hemácias, eu vou ter um volume ocupado por elas. E quanto maior o tamanho dessas hemácias, maior vai ser o volume ocupado, certo? Então, digamos que eu tenho lá 1000 hemácias pequenas, eu vou ter um volume menor.
Agora, se eu tenho 1000 hemácias grandes, o meu volume também vai ser maior, porque eu estou dosando esse volume, e é isso que eu avalio pelo hematócrito, certo? Então, eu consigo dividir pelo VCM hemácias microcíticas, normocíticas e macrocíticas. Como que a gente coloca isso no laudo? A partir do valor de referência. Então, eu tenho que o valor de referência dos eritrócitos, do VCM, perdão, é de 27 a 29 femtolitros. Essa é a média dele, né? Quando eu tenho abaixo disso, eu tenho uma microcitose. Mas aí, essa microcitose, ela pode ser discreta, moderada e acentuada. Como que a gente avalia isso? Primeiro, pelo que a gente observa no esfregaço sanguíneo, mas também pelos valores que são fornecidos para nós pelo aparelho automatizado. Uma grande dificuldade no laboratório, que eu acho, é a tal da padronização. Eu não posso olhar e falar assim, essas hemácias aqui estão com uma microcitose discreta. O outro olhar e falar, não, eu acho que é uma microcitose moderada. Isso fornece para nós uma alteração no laudo que não é desejável para o médico que está ali na ponta. Por quê? Ele quer pegar um laudo do seu laboratório e ele quer identificar e ele quer saber que a hora que ele olhar, ele já sabe o que imaginar. Então, ele não pode pegar um laudo em que um dia o paciente está com microcitose discreta, com o mesmo valor de VCM, e no dia eu coloco microcitose moderada com o mesmo valor de VCM. Isso não pode acontecer. E a nossa visão, ela é muito subjetiva. Então, o que a gente faz no laboratório? Pelos valores de VCM que são fornecidos pelo aparelho automatizado, que tem uma reprodutibilidade muito maior do que a nossa análise visual, a gente padroniza se é discreta, moderada ou acentuada. E daí, o médico ele já sabe o que ele vai esperar encontrar. E isso facilita muito para nós. Ao mesmo tempo, que a gente também consegue ter um parâmetro do funcionamento do aparelho. Então, eu vejo ali que eu tenho uma microcitose bem acentuada e o valor de VCM deu praticamente normal, um pouquinho abaixo. Opa, tem alguma coisa aqui que não está funcionando. Então, eu vou repassar esse exame e vou confirmar esse resultado. Então, só confiar no aparelho também não é necessário, mas uma padronização desses parâmetros, desses resultados, eles também são ideais para o laboratório. E a macrocitose funciona do mesmo jeito, né? Discreta, moderada e acentuada. Mas como que a gente vê isso, né, lá no esfregaço sanguíneo? A gente consegue ver assim. Aqui eu tenho uma microcitose, né? Se vocês olharem, a gente tem as hemácias mais microcíticas. Olha aqui. Olha essa daqui, bem característica. Olha. Ah, professora, mas eu estou vendo aqui algumas hemácias que estão em tamanho normais e até um pouco, né, aumentadas em comparação a essas daqui. Sim, isso mesmo, porque a gente não tem todas as hemácias microcíticas, mas a gente consegue ver, ó, que aqui a gente tem uma microcitose, né, característica. Olha aqui, ó, outra hemácia microcítica. E é isso que a gente vai aprender no curso, né? Como diferenciados. Aqui eu tenho uma hemácias, eu tenho um sangue, né? Com uma normocitose. Ou seja, eu tenho todas as hemácias do mesmo tamanho e também, né? Do mesmo, tem uma uniformidade e são todas normais. E aqui a gente pode ver que eu tenho uma macrocitose bem acentuada. Olha o tamanho dessas hemácias, né? Bem características. Então, aqui eu já tenho uma macrocitose. Então, aqui eu tenho uma microcitose. Aqui eu tenho uma normocitose e aqui eu tenho uma macrocitose. Então, você pode falar assim, nossa, esse é um dos parâmetros que mais confundem na hora da gente avaliar. Como que eu faço para identificar? Aqui eu não trouxe nenhuma imagem, mas uma dica boa que eu dou é,
sempre observa a hemácia em comparação a um linfócito. Por quê? O linfócito ele é um pouco maior que a hemácia, um pouco maior. Então, se eu tiver uma hemácia do tamanho de um linfócito, é porque ela está macrocítica. Se eu tiver uma hemácia muito menor que um linfócito, é porque ela está microcítica. E se eu tiver uma hemácia um pouco menor, é porque ela está normal. E daí a gente consegue, pela prática, né, conforme a gente vai pegando né, o jeito e o estudo e vai aprendendo, a gente consegue visualizar se é discreta, moderada ou acentuada. E um parâmetro que a gente consegue avaliar é a quantidade de células que estão em microcitose e em macrocitose para a gente avaliar esse parâmetro. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos clássicos que a gente vai estudar no curso para que tenha segurança na hora de liberar essa micro, normo e macrocitose. Daí, o outro parâmetro é a hemoglobina corpuscular média. O que é essa hemoglobina corpuscular média? Ela determina a quantidade de hemoglobina. Se for mais específica na literatura, ela determina o peso médio de hemoglobina que a gente tem em cada hemácia. Tá? E o parâmetro que a gente usa é o picograma, então em torno de 30, 35 picogramas, tá? E ela fornece para nós 2 parâmetros em relação às hemácias, se eu tenho hemácias hipocrômicas ou se eu tenho hemácias normocrômicas. O que seriam hemácias hipocrômicas? Seriam aquelas hemácias em que eu tenho o halo central bem elevado, bem grande, e daí ela fica com pouca parte de hemoglobina. Como funciona assim? Ó? Vamos pensar assim. As hemácias, ela é uma face bicôncava, certo? Então, toda hemácia é uma face bicôncava. E essa concavidade, ela varia da quantidade de hemoglobina que a gente tem. Quanto mais hemoglobina, menor essa concavidade. Quanto menos hemoglobina a gente tem, maior será essa concavidade. E como que a gente observa essa concavidade? Pensa que a gente está olhando aqui de cima. Então, essa hemácia para nós, ela fornece um halo central, que é essa concavidade. Essa daqui, ela vai fornecer para nós um halo maior, certo? E daí, a gente fala que essa hemácia tá pálida, né? Por que ela tá pálida? Não é porque a coloração ficou fraca, é porque o halo central tá maior, indica para nós uma hipocromia, né? Então, eu tenho hipocromias, né? Uma hipocromia discreta, moderada e acentuada também. E também eu tenho uma normocromia, quando eu tenho esse halo aqui, ó, normal. Daí você pode falar assim, mas e a hipercromia? Pelo valor de HCM, a gente não determina a hipercromia, como a gente vai aprender no curso. Só vamos determinar a hipercromia através do valor de CHCM, que daí é a concentração. Tá, mas como que a gente visualiza isso na lâmina, no esfregaço sanguíneo? Aqui, ó. Nós temos hemácias que a gente fala que estão pálidas. Mas por que elas estão pálidas? Olhem essa hemácia aqui, ó. Tá vendo que a gente tem o halo central dela? Olha essa daqui, bem grande. Isso daqui é para nós uma hipocromia acentuada. Olha aqui, ó, que bonitinho. Quem que é esse aqui, ó? Nossa célulazinha halo. Né? Então, aqui a gente tem, ó, um halo central bem característico, certo? E esse halo central aqui, ele é bem acentuado, diferente desse daqui, tá vendo? Então, esse daqui, ó, a gente tem uma bolinha, tá vendo? Que todas as células estão com uma bolinha. E essas bolinhas aqui, ó, elas são características de uma normocitose. Então, esse paciente, ele tem um aspecto normocítico, diferente dos dois, então a gente consegue compará-los bem. E aqui é uma microcitose acentuada, isso aqui é uma normocitose. Como eu falei para vocês, a gente consegue caracterizar a hipercromia a partir do CHCM. O que é o CHCM? É a concentração de hemoglobina corpuscular média. E daí é a concentração de hemoglobina em 100 ml de eritrócito. Não é mais o peso médio de cada hemoglobina. Por isso que aqui eu posso ter ao todo uma concentração maior do que o normal, entendeu? Quando que isso acontece, né?
A gente vai aprender que isso acontece quando a gente tem um quadro característico em que as hemácias elas ficam todas juntas, todas aglomeradas. E quando a gente tem essas hemácias juntas, aglomeradas, a gente tem que homogeneizar, a gente tem que fazer uma homogeneização adequada, deixar no banho, passar novamente no aparelho para ver se esse aspecto mudou. Se não, eu vou ensinar para vocês formas da gente resolver isso, pedindo coleta do paciente, recoletando, para que isso não aconteça e a gente consegue avaliar esse parâmetro. Raramente a gente tem alteração nesse parâmetro, mas é um caso específico. Quando a gente tem que saber como resolver, certo? E a gente vai aprender tudo isso no curso de hematologia laboratorial, que aqui não dá tempo de falar tudo, não. Deixar aí, né, algumas pulguinhas atrás da orelha de vocês, para vocês gostarem do curso e esperarem ele. Então, a gente tem aqui valor de referência de 31 a 36 gramas por decilitro, e a gente calcula ele através da concentração de hemoglobina pelo hematócrito, né? Então, a gente pega a comparação do volume sanguíneo pela hemoglobina e não pela hemácia, como era lá no VCM. E a gente classifica, nesse caso, como hipocrômicas, normocrômicas e hipercrômicas. Daí você pode falar assim para mim, professora, CHCM está normal, mas o HCM está hipocrômico. Aí, o que eu faço? Você coloca hipocromia. Você pode colocar hipocromia normal. A gente coloca discreta, moderada ou acentuada de acordo com o valor de HCM, e não especificamente pelo volume de CHCM. A gente sabe, sim, que quando ele está reduzido, a gente favorece uma hipocromia, quando ele está aumentado, uma hipercromia devido à junção dessas. Mas os dois parâmetros nem sempre eles seguem juntinhos ali. Na maioria dos casos, segue, mas em alguns casos pode acontecer e daí a gente relata essa hipocromia, certo? E o índice RDW? O índice RDW, aí a gente tem alteração do tamanho das hemácias, tá? Então, o que é esse tamanho das hemácias? A gente viu que as hemácias, elas podem ser microcíticas, né, normocíticas ou macrocíticas. Então, se eu tenho hemácias microcíticas, normo e macro, eu tenho, pela alteração do VCM, essas características. Mas o índice RDW, ele não avalia se eu tenho hemácias grandes, normais ou pequenas. Ele avalia se todas as hemácias que estão presentes são pequenas, grandes ou normais. Então, se eu tenho alteração, ou seja, se eu tenho hemácias grandes, hemácias normais, ou se eu tenho hemácias pequenas e hemácias normais, aí eu vou ter um RDW alterado. Qual que é a porcentagem normal de um RDW? Em torno de 10 a 15%. Eu vou falar também das alterações dos valores de referência para vocês no curso e sobre as alterações que a gente pode ter de laboratório para laboratório, né? E a importância de cada laboratório padronizar em cima dos parâmetros liberados, né, pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Mas, quando a gente tem um RDW alterado, a gente descreve uma anisocitose. Então, o que é a anisocitose? É a alteração de tamanho. Se eu tenho todas... Ah, mas professora, toda vez que eu tiver um VCM baixo, por exemplo, eu vou ter uma anisocitose? Não, gente, não vou ter. Pode acontecer de eu ter um VCM super baixo e eu não ter anisocitose. Por quê? Porque daí, nesse caso, todas estão do mesmo tamanho. Mas eu posso ter também o contrário. Eu posso ter uma anisocitose, tá? A discreta que a gente fala ali, e não ter alteração ainda de VCM nenhuma. Então, isso também pode acontecer. Eu trouxe aqui um exemplo de anisocitose para vocês verem, ó. Eu tenho hemácias pequenas, ó, eu tenho hemácias grandes e eu tenho hemácias normais, né? No mesmo, olha aqui, ó, compara o tamanho dessas duas. E é isso que caracteriza uma anisocitose, alterações de tamanho, olha. Comparem essas daqui, ó, que eu tô mostrando agora, ó, mais essa daqui, ó, que pequenininha em comparação a essa daqui que está aqui do lado. Então, essas alterações de tamanho a gente coloca como anisocitose e a gente também descreve como discreta, moderada e acentuada.
E a pecilostose? Já a pecilostose é alteração de formas. Como assim? Se eu tenho alguma alteração na forma dos eritrócitos, então se eu tenho, por exemplo, células em alvo, se eu tenho eliptócitos, se eu tenho drepanócitos, né, que são as células falciformes, eu vou primeiro identificar a pecilostose. Só que tem um porém, eu não posso só descrever pecilostose. Ah, pecilostose discreta. Tá, mas qual que é a forma predominante? Então, se a gente colocar no laudo somente pecilostose, isso é errado. A gente tem que descrever qual é a forma predominante. Então, eu tenho, por exemplo, um eliptócito, eu tenho que descrever. Eu tenho um estomatócito, eu tenho que descrever. Eu tenho umas células falciformes, eu tenho que descrever. Eu tenho, por exemplo, células em alvo, eu tenho que descrever. Eu tenho um acantócito ou um equinócito, né, que são alterações ali de espículas que a gente vai aprender nas alterações, eu tenho que descrever também. Né? Então, tudo isso são alterações que a gente... eu tenho uns esquizócitos, por exemplo, eu tenho que descrever. Então, tudo isso são alterações que a gente vai observando e eu consigo descrever no meu laudo. Então, o primeiro item, a gente sempre coloca se o paciente tem anisocitose, alteração de RDW. Depois, a gente coloca a microcitose e hipocromia, se ele tiver. Depois, a gente coloca a pecilostose, se a gente observou alguma alteração de forma. E depois a gente coloca qual é a alteração de forma predominante que a gente visualizou. Sempre essa a ordem do laudo. E daí você pode falar assim, tá, mas eu coloquei lá a pecilostose, mas eu não sei identificar. Tem que saber, tá? Mas eu vi um eliptócito, aqui, ó, por exemplo. Eu vi aqui, ó, uma célula em alvo, eu vi aqui, ó, umas células falsizadas, eu vi umas células esquisitas, eu coloco tudo isso. A gente vai aprender quando relatar, porque eu sempre falo, a gente não pode nem relatar de mais e nem relatar de menos. A gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio, que a nossa informação seja relevante para o médico e não venha a atrapalhar esse diagnóstico. Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado. E você pode falar assim, professora, mas isso é importante porque esse médico vai saber o diagnóstico a partir do que a forma que esse paciente tem? Depende. Né? A gente sabe ali, ó, que umas células falciformes ou um drepanócito, ele é bem indicativo de uma anemia falciforme, né? Bem indicativo mesmo. Mas a gente sabe que um eliptócito, por exemplo, ele pode estar numa eliptocitose hereditária, que é uma anemia hemolítica, mas uma anemia mielodisplásica, por exemplo, que às vezes o paciente nem tem e ele está apresentando. Outra coisa que a gente observa muito na prática é pacientes que têm anemias microcíticas hipocrômicas com presença de eliptócitos. Então, assim, só essa alteração de forma não é indicativo para o médico de um diagnóstico, mas auxilia ele no diagnóstico. Então, por exemplo, o paciente, ele tem uma cirrose, não é, apareceu estomatócito. Eu relatei, o médico vai falar, tem cirrose, tem alcoolismo. Não. Claro que ele vai avaliar esses parâmetros a partir das enzimas hepáticas. Mas, assim, a gente tem que... Eu sempre falo que nós somos os olhos do médico. Então, a gente tem que descrever para ele o que nós estamos visualizando para que ele consiga, no conjunto, elaborar a clínica do paciente e fechar um diagnóstico. Então, assim, sempre usamos, mas o que isso significa? Por exemplo, células em alvo é um exemplo característico que a gente tem. Pacientes que têm talassemias menores, normalmente têm células em alvo, como a gente vai aprender. Então, às vezes, a gente tem o paciente com uma hemoglobina normal, uma microcitose discreta e a presença de células em alvo. Isso nos sugere uma talassemia menor, por exemplo, né? Normalmente beta menor, que o paciente não tem sintomas, que o paciente é assintomático. Mas ele também pode ser só uma anemia ferropriva. Então, eu preciso de outros parâmetros, de outras, né, dosagens para chegar nesse diagnóstico, mas essas alterações de forma nos auxiliam. Então, para que servem esses índices hematimétricos? Esses índices hematimétricos servem para identificar uma possível anemia do paciente. Isso mesmo, gente.
As anemias, elas podem ser as mais diversas. Então, eu posso ter uma anemia ferropriva, uma talassemia, uma esferocitose hereditária, uma leptocitose hereditária, uma anemia megaloblástica, posso ter as hemoglobinopatias, né, que é, por exemplo, uma anemia falciforme, posso ter uma anemia sideroblástica, alterações de, por exemplo, presença de hemoglobina C, posso ter diversas anemias. E daí? Como que a gente pensa que esse paciente, como que o médico chega no diagnóstico desse paciente, né? Para que lado que ele tem que tomar? Então, as anemias, elas são classificadas de duas formas. Anemia através das características fisiopatológicas e através da morfologia, mas ambas caminham juntas ali. Para nós, no hemograma, o que importa é a classificação morfológica dessas anemias. Por quê? Porque essa classificação morfológica, ela fornece para nós qual é os parâmetros e as possíveis anemias que a gente tem. E as características fisiopatológicas estão mais relacionadas com o médico, com o diagnóstico que o paciente relata, que muitas vezes nós que estamos ali na bancada do laboratório, a gente não tem acesso, mas a gente tem acesso da morfologia, né? Então, pelo valor de VCM e pelo valor de HCM, a gente consegue triar, né, sugerir possíveis anemias que esse paciente pode apresentar. Diferente, por exemplo, da fisiopatologia, que a gente não sabe quais são as características clínicas desse paciente. Mas, pelas características fisiopatológicas, o paciente ele pode ter uma anemia hemorrágica, pode ter uma anemia hemolítica ou uma anemia que a gente fala hipoproliferativa, que a gente vai aprender até no curso, para a gente aprender as características, né, de cada uma, que acabam sendo as causas dessas anemias que a gente classifica de forma morfológica. Mas para vocês terem uma noção, por exemplo, as anemias hemorrágicas, por exemplo, pode ser aguda ou crônica. Então, eu tenho uma hemorragia aguda ou eu tenho uma hemorragia crônica. Anemia ferropriva, a principal causa de anemia ferropriva em países desenvolvidos são hemorragias crônicas gastrointestinais, que é muito comum. E aí a gente tem que uma anemia ferropriva, por exemplo, é classificada como microcítica e hipocrônica, né? Ou ainda anemias hemolíticas, por alguma razão que a gente não sabe, esse organismo está destruindo os eritrócitos. Pode ser porque a hemoglobina é deficiente, no caso de talassemia, que é classificada como microcítica e hipocrômica. Pode ser no caso, por exemplo, de a presença de algum parasito, né? Por exemplo, malária. Pode ser ainda que daí anemia normocítica normocrômica. Pode ser pela presença, por exemplo, de alteração de hemoglobina S, anemia falciforme, que também são as normocíticas e normocrômicas. Pode ser devido à alteração de membranas, ou seja, depende a causa que deve ser investigada. E aí a gente tem as hipoproliferativas, em que eu tenho uma deficiência nutricional, que aqui a gente tem o ferro, a vitamina B12 e o ácido fólico característico, né? Ácido fólico e vitamina B12, eu tenho anemias macrocíticas, mas deficiência de ferro, eu tenho anemias microcíticas e hipocrômicas. Então, a fisiopatologia, ela está mais relacionada com o médico, que vai identificar essas causas, e a morfologia está mais relacionada com a gente, que a gente consegue descobrir, né, pelos valores de VCM e HCM, a classificação dessas anemias. Então, a gente pode ter 3 tipos de classificações: anemias microcíticas, hipocrômicas, normocíticas e normocrômicas e as macrocíticas. Anemias microcíticas hipocrômicas, o que a gente tem? Hemoglobina reduzida, VCM e HCM reduzido. Então, a gente tem microcitose e hipocromia. Por isso que é importante o médico saber desses parâmetros, tá? E aí a gente tem ferropriva, talassemia ou anemia sideroblástica. Eu tenho aqui deficiência de ferro, deficiência das cadeias de globina e aqui eu tenho deficiência no grupo M. A gente vai falar de cada uma dessas anemias no nosso curso, como que é feito o diagnóstico, as características,
laboratoriais e clínicas desses pacientes, o que a gente encontra ali, como que a gente faz os exames complementares, né? Para saber identificar desse paciente, como que a gente observa o esfregaço sanguíneo de cada um desses pacientes. E as anemias normocíticas normocrômicas é quando a gente tem hemoglobina reduzida, VCM e HCM normais. Mas, professora, VCM e HCM normal pode indicar uma anemia? Sim, parâmetro de anemia e hemoglobina, né? Não valor de VCM e HCM. E a gente tem duas principais, falciforme e anemias hemolíticas. Vou mostrar para vocês um hemograma de anemia falciforme, como que é observado o esfregaço, das anemias hemolíticas, quais os tipos de anemias, como que eles aparecem para nós no esfregaço, como que a gente observa, como que a gente lauda isso. E as anemias macrocíticas, quando a gente tem hemoglobina reduzida e VCM aumentado, que são as nossas anemias megaloblásticas, certo? E quais os parâmetros aí a gente também vai aprender o que significa essa doença, quais os parâmetros que a gente tem que ter, né, em relação a essa doença. Então, tudo isso a gente vai aprender no curso e tudo isso em relação aos eritrócitos, para depois chegar nos leucócitos. Então, é bastante coisa para a gente visualizar, para a gente aprender. Vai ser um curso bem completinho. E os leucócitos, gente? Aí os leucócitos, quando a gente for falar deles, tem muita coisa para a gente explanar, né? Nós temos aí neutrófilos, nós temos monócitos, nós temos mielócitos, nós temos monócitos aqui, neutrófilos, monócitos, ó, várias células, nós temos aqui, ó, mielócitos. Então, várias células que a gente consegue, linfócitos também, que a gente consegue identificar. Quais são os leucócitos? Se você está na bancada do laboratório, você provavelmente já está familiarizado com eles. Os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e os linfócitos. Mas, para a gente identificar cada um deles, a gente tem que saber as características morfológicas, né? A presença de lóbulos, a presença de grânulos no seu citoplasma, grânulos finos e delicados, a presença de grânulos grosseiros e rosas, né, com lóbulos separados, no caso dos eosinófilos, a presença aqui, ó, de grânulos roxos e bem característicos. Aqui nos monócitos aí a gente já tem a classe agranulocítica, né, com ausência de grânulos. Então, nós temos os agranulócitos, que são os monócitos e os linfócitos. A gente pode perceber que o núcleo do monócito é bem grande, com reentrância, o núcleo do linfócito é bem redondo, com a cromatina bem mais grosseira, pouco citoplasma. E às vezes as pessoas falam assim para mim, mas para que é importante saber, né, a identificação dessas morfologias? A grande importância disso é que hoje eu trouxe aí para vocês 5 exemplos de leucócitos bem característicos. Mas a gente sabe que não é assim que a gente observa na prática, né? Nem sempre. A gente pega lâminas que a gente fica na dúvida, fala, poxa, mas isso é um monócito? Será que isso é um linfócito? Parece que é um linfócito atípico, parece que é um linfócito maior, como é que eu considero isso? Né? E isso é um bastão, isso é um neutrófilo, já segmentou, não segmentou? Eu falo que a gente costuma mostrar para vocês a parte bonita, mas nem sempre é isso que a gente observa na prática. E eu quero trazer para vocês no curso lâminas reais mesmo de pacientes e que é aqueles que surgem dúvida, para mostrar para vocês como que eu classifico. Ó, eu classifico nisso devido a isso, porque eu levo em consideração essas características do núcleo, essas características do citoplasma, certo? Mas além da contagem diferencial, a gente ainda observa, né, no hemograma a contagem total de leucócitos, que é muito importante. Então, a contagem total de leucócitos vai dizer para nós se a gente tem uma leucopenia ou se a gente tem uma leucocitose. E aí, leucopenia, né? Em que situações que são características? Por exemplo, dengue, que tem uma leucopenia acentuada, menos do que 2.000, por exemplo, leucócitos, 1.500, 1.600 leucócitos.
uma atipia com presença de bastão bem acentuada, e uma leucocitose. Leucocitose nós temos duas situações, aqueles que é em torno de 10 até 20 mil leucócitos, que normalmente a gente correlaciona com infecções bacterianas, e aí a gente pode observar o famoso desvio à esquerda, que a gente vai aprender bem o que é isso, né? E quando observá-los e como relatá-los. Ou a gente pode ter aí acima de 50 mil leucócitos, por exemplo, que daí é sugestivo ou de um linfoma, ou de uma leucemia, ou, né, de alguma característica que está alterando o estímulo da medula óssea, alguma doença mieloproliferativa, que daí a gente vai encontrar os precursores leucocitários. E saber por que eles aparecem na corrente sanguínea, por que eles estão presentes, né? E aí a gente pode ter desde um aumento de linfócitos até um aumento dos precursores dos mielócitos, que envolve neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Mas numa situação normal, a gente também pode ter aumento desses leucócitos em 10 a 20 mil aí, por exemplo, ou um aumento de linfócitos e infecções virais, ou um aumento de monócitos e infecções crônicas inflamatórias. Às vezes a pessoa já está sarando de alguma infecção, ou ainda o paciente é idoso, que a gente vê aumento de monócitos, ou ainda presença de alergias e inflamações, como nos basófilos e nos eosinófilos. Crianças têm muitas doenças parasitárias e aqui a gente acaba observando o aumento desses eosinófilos. E daí a gente vai falar sobre o aumento relativo e o aumento absoluto, né? Como que a gente considera aí o aumento relativo ou o aumento absoluto, né? O que a gente tem que considerar mesmo? A gente fala sempre que é considerar o aumento absoluto. Muitas vezes ele tem um aumento relativo de uma porcentagem, mas quando a gente vai ver o aumento real, né, desses leucócitos não é observado. E aí a gente tem aqui, por exemplo, os valores de referência, em que a gente tem um aumento, né, absoluto e um aumento relativo, né? Então a gente tem aí quando a gente tem um aumento de bastão segmentado, eosino, basófilo, linfócito e monócito. Outra coisa que a gente tem que observar em relação à idade, né, os valores de referência em relação à idade. Nós sabemos que crianças, eles têm um aumento de linfócitos e uma diminuição de neutrófilos. E conforme vai seguindo, né, a idade, o que a gente observa? Que a gente inverte, que a gente começa a aumentar neutrófilos nos pacientes adultos e diminuir linfócitos nesses pacientes adultos. Né? Isso tanto no valor absoluto quanto no valor relativo, para vocês observarem. Então, a gente ocorre essa troca tanto no valor relativo quanto absoluto, que normalmente, na maioria das vezes, eles acabam caminhando juntos. Então, eu tenho que crianças têm mais neutrófilos, mais linfócitos do que neutrófilos, e adultos têm mais neutrófilos do que linfócitos. A mesma coisa acontece com a quantidade total de leucócitos. Crianças têm muito mais do que os adultos. Então, isso acaba que a gente vê, às vezes, um hemograma de criança e fala, será que ele está com uma infecção, alguma coisa? Não, é o próprio valor de referência, e a gente precisa sempre se atentar a esses valores de referência. Daí, como eu falei para vocês, se eu tenho aí, né, um aumento de leucócitos bem acentuados, eu posso ter o que a gente conhece como uma infecção bacteriana, característico de um desvio à esquerda. E o que é esse desvio à esquerda? Nada mais é do que a gente pegar essas células que são mais jovens, os neutrófilos, e elas vão amadurecer, elas vão
perdão, amadurecendo não, elas vão sendo liberadas na corrente sanguínea células mais jovens, menos maduras. Então, eu tenho aqui o neutrófilo, né, que é aquela célula mais madura, em que os núcleos já segmentaram, e daí eu começo a observar na minha corrente sanguínea a presença de células mais jovens, até os mielócitos. Então, eu começo a observar aumento de bastão, posso observar metamielócito, posso observar mielócito, mas a gente nunca vai observar mieloblasto e nem promielócito. Então, o desvio à esquerda, ele só chega até aqui, ó. Tá? Isso acontece porque eu tenho um hiperestímulo da medula óssea, né? E a gente sabe que os leucócitos, eles sobrevivem na corrente sanguínea apenas 6 horas. Então, para combater essa infecção, a gente começa a liberar leucócitos, bastante leucócitos na corrente sanguínea. E muitas vezes esses leucócitos não estão completamente maduros. E daí, por isso que a gente começa a observar células mais jovens, né? Que é o mielócito, o meta e o bastão. Então, o desvio à esquerda, ele chega até o mielócito. Promielócito e mieloblasto, gente, a gente já vai observar em outra situação, em situações mais patológicas, por exemplo, em quadros de leucemias, né, ou doenças mieloproliferativas. Mas aqui, até o mielócito, a gente consegue observar. E daí, como que a gente identifica esse mielócito? Como que a gente identifica esse meta, esse bastão, esse neutrófilo, né? Como que a gente vai identificar? A gente precisa contar e precisa relatar a porcentagem? Com toda certeza absoluta. Ele faz parte da nossa contagem diferencial. Mas é muito, professora? Depende do desvio à esquerda. Né? Na maioria das vezes a gente encontra 1, 2 mielócitos, a gente encontra um pouco mais 3, 4 meta e a gente vai encontrar mais de 5 bastão aí, que a gente tem um desvio à esquerda bem característico. Mas realmente, gente, a gente só vê essas células quando a gente tem uma liberação da medula óssea mais acentuada. Mas vocês devem estar perguntando, mas e as leucemias, né? Como que a gente caracteriza essas leucemias? E daí, como que a gente vai identificar? Isso daqui é um quadro de um paciente com LMC, com leucemia mieloide crônica, tá? Não vou falar dessas formas hoje, porque eu vou deixar para a nossa última aula bônus aí, que vai ser a interpretação dos leucócitos, dos precursores leucocitários. Mas para vocês terem uma noção, ó, a gente pode observar aí desde um mieloblasto, um promielócito, até um mielócito, certo? Cadê um meta aqui, ó, quando ele já está com uma reentrância. Ó, tá vendo que aqui ó, a gente tem nucleolos bem característicos. Aqui ó, nós temos aqui ó, um metamielócito, tá vendo que ele já está com uma reentrância. Aqui já segmentou, aqui nós temos um eritroblasto. Então, ó, tá vendo que a gente sempre identifica a presença de nucleolos nas células. Ó, aqui também tá um nucleolo. Então, aqui a gente já consegue identificar essas várias morfologias que a gente vai aprender a característica de cada uma delas na nossa terceira aula, que vocês não podem perder. E as plaquetas, gente? As plaquetas são essas bonitinhas aqui, ó, responsável pelo processo de coagulação. A gente vai falar semana que vem, no domingo da semana que vem eu libero sobre coagulograma, TAP e TTPA, mas no parâmetro, no hemograma, a gente consegue ver somente a contagem total dessas plaquetas. Né? O valor de referência é em torno de 150 mil a 450 mil, e o valor total dessas plaquetas aqui, ele vai indicar para nós se o paciente tem uma redução de plaquetas ou se ele tem um aumento de plaquetas. Nenhum dos dois é desejável, como a gente vai ver na próxima aula, né? Uma trombocitopenia favorece a hemorragia, uma trombocitose favorece a formação de trombose, de trombos, que nenhuma das situações é desejável, mas, além disso, eu ainda consigo observar no esfregaço sanguíneo se eu tenho a presença de plaquetas aumentadas ou diminuídas, né? Eu trouxe aqui até para a gente relembrar a dengue,
que é bem característica, e nessa época está bem alta aí a quantidade de casos, que é característico uma leucopenia e uma trombocitopenia. Vou fazer uma aula específica sobre de dengue no curso, porque as alterações, o hemograma, muitas vezes, ele é o primeiro exame que causa alteração para identificar essa dengue. Então, o hemograma para dengue, ele é muito importante. Muitas vezes, o antígeno não positiva, mas o hemograma dá alterado e esse médico já sabe que o paciente está com dengue. Então, é uma coisa assim, a avaliação do hemograma de dengue é extremamente importante. E aí, a gente também pode observar no esfregaço sanguíneo a presença de macroplaquetas, em que eu tenho plaquetas até do tamanho das hemácias, ou plaquetas gigantes, quando a gente tem as plaquetas maiores do que as hemácias. Quando em grande quantidade, quando a gente vê que é frequente em todo o esfregaço, a gente tem que relatar macrocitose ou plaquetas gigantes, presença, ou, né, se eles estão presentes ou não, porque isso pode indicar algumas doenças características para o médico que a gente vai ver no nosso curso. E também, né, os agregados plaquetários. O que eu faço quando eu vejo essa lâmina aqui? E aí? A professora conta, libera, coloca a presença de agregados plaquetários? Não. Sempre recoleta. Afinal, isso daqui, ó, foi contado pelo aparelho como um leucócito, gente. E isso daqui dá contagem diferencial de leucócito errada, contagem de plaquetas erradas. Ah, mas o paciente está com plaquetas normais. Mas mesmo assim, a gente sempre pede recoleta. Vou falar no curso também que existem algumas situações, alguns pacientes que o EDTA favorece essa agregação plaquetária, tá? Então, às vezes a gente pede recoleta, dá de novo, e daí o que a gente faz? A gente pede para o paciente vir coletar e a gente já passar no aparelho imediatamente, porque senão o EDTA vai fazer essa agregação. Tudo isso a gente vai ver detalhado no curso. Então, eu sempre falo que sucesso é um acúmulo de pequenos esforços repetidos no dia a dia. E então, às vezes a gente acha que um pouquinho não vai fazer diferença, mas eu costumo sempre falar para os meus alunos, se eu aprender uma coisinha a cada dia, chegar no final do ano, eu vou ter aprendido 365 novas coisas, né? Então, se você aprendeu alguma coisinha nessa aula, essa aula já valeu a pena para você. Porque a gente sempre pensa que são os pequenos esforços que a gente repete diariamente que vai chegar naquilo que a gente almeja. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que ela tenha sido proveitosa para você, que você, né, tenha aprendido, tirado alguma dúvida. Eu só quis dar aí um ganchinho do que vai ser o nosso curso de hematologia laboratorial. Eu sempre, quando eu, né, gosto, sempre quando eu estou dando aula, quando eu fiz o curso de bacterioscopia, eu gosto de fazer as coisas bem detalhadas. Às vezes eu brinco, eu falo demais, mas é porque eu não gosto de só jogar ali aquela informação e não explicar o porquê. Eu gosto de detalhar, porque eu acredito que é dessa forma que a gente aprende. Espero que você tenha gostado da minha metodologia de ensino. E se você gostou, né, aguarde aí, curte aí para nós e aguarde até a próxima semana que teremos mais uma aula liberada. Essa semana, domingo que vem e na outra. Até mais.